sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Hoje, dando continuidade ao estudo da obra Desobsessão, do Espírito André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos neste ano novo, meus queridos. E eu espero para mim, espero para todos nós, que a gente possa ter uma atitude renovada diante da nossa atividade mediúnica, diante do nosso retorno à casa espírita, aqueles que não retornaram, e diante até da atividade remota daqueles que não vão conseguir retornar pelas questões de saúde, por essas questões sérias. Mas que todos nós que estamos retornando possamos fazê-lo com muito zelo, com muito carinho, com muito amor, inclusive assim vibrando por aqueles que não vão poder estar presentes. Essa postura é interessantíssima para nós, que essa fraternidade é amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos ama. É termos o cuidado, o respeito àquele irmão que durante tantos anos fez parte da tarefa, sustentou a tarefa, e hoje, por um motivo justo, ele não consegue voltar, mas está dentro do seu lar, fazendo, sustentando através da tarefa da prece, dos inúmeros fatores, como prece, meditação, leitura, vibração, junto a todos nós. Então, a gente deseja um feliz ano novo, feliz trabalho novo, feliz atitude renovada na tarefa do cristianismo, e no nosso caso, a tarefa do cristianismo orientada pela abençoada doutrina espírita, que soa para todos nós como este consolador prometido pelo Mestre Jesus. Bem, sem mais delongas, estamos na obra Desobsessão, do Espírito André Luiz, no capítulo 42, que fala sobre a atitude dos médiuns. E a atitude dos médiuns 1. Então a gente já viu que médium é complicadinho, porque ele vai analisar a nossa atitude por 2 capítulos, para vermos a atitude nossa diante do trabalho. E é muito interessante que é o livro ilustrado. Então, aqueles companheiros que conseguirem, ou o próprio livro excelente, ou na livraria, na biblioteca de suas casas espíritas, ou através da forma virtual, online, é muito interessante as figuras, os retratos, que são de companheiros trabalhadores lá da Comunhão Espírita Cristã, que nos ajuda muito a ver as posições que nós tomamos, as atitudes que nós tomamos. Então, a atitude dos médiuns 1. E ele começa dizendo assim: o médium de incorporação, como também o médium esclarecedor, não podem esquecer, em circunstância alguma, que a entidade perturbada se encontra para eles na situação de um doente ante o enfermeiro. E aqui ele vem falando de postura. É interessante que a postura não é uma questão só exterior, Na verdade, a postura ela é antes uma posição interna que o médium pode e que o médium deve tomar, deve assumir uma postura. Então, a postura ela é fruto dos nossos valores. Assim como eu penso, assim como eu sinto, assim eu vou me postar diante das diferentes situações da vida. Então, é uma postura. E aí, como é que eu vou olhar o trabalho, meus amigos? Olha só. Um doente ante o enfermeiro. Então, está lá o doente, E ele fala de incorporação e o esclarecedor. Eu estou lidando com alguém doente. Isso seria muito importante nós levarmos para a nossa vida, meus queridos, porque às vezes temos dentro da nossa família alguém doente. Por exemplo, aquelas famílias que possuem alguém adicto, que
E quando eu falo das compulsões, eu gosto muito de falar, não só aquela compulsão química, mas também aquele alguém que fala demais, que é maledicente, que é irritado, que é impaciente, né? A gente fala assim, mas olha, fulano é uma perturbação só. Isso é uma doença da alma. Isso é uma dificuldade que a criatura tem. Aquele que nega. Vocês querem ver uma coisa? Eu tenho uma pessoa, assim, um familiar, que antes da pessoa pensar em dar certo, ele pensa em dar errado. E é quase o contrário da minha posição diante da vida, né? Assim, quando eu vou fazer uma coisa, eu já penso pronto, e aí pode até ser... Não me frustro algumas vezes, até me frustro, porque eu penso no melhor. Então, se eu vou fazendo uma receita, eu penso naquela receita gostosa, tudo bem. Então, eu começo uma organização de algum espaço, aí eu penso até naquela organização de revista, sabe? Ah, vai ficar tudo bonitinho, tudo isso. Às vezes, a gente não consegue chegar àquele resultado. Mas eu digo para os irmãos, a minha expectativa é sempre que vai dar certo. É isso. E aí, nós temos no círculo familiar, né, uma pessoa que ela fala assim, e se não der? Por exemplo, se vai pegar uma comida, aí a pessoa fala assim, aí você vê as proporções, até conversa sobre a comida. E a pessoa assim, e se ficar salgada? E se ficar doce? Será que isso vai dar certo? Então, é uma postura que em princípio parece assim, puxa, mas parece até que essa fulana tá querendo botar água fria em tudo, né? Acabar tudo. Mas aí quando você começa a analisar, e você analisa até pela experiência que tem no trabalho mediúnico, pois eu assim, meu Deus do céu, é uma pessoa extremamente insegura. Porque a pessoa muito insegura, não é? Muito frágil, ela tem medo de lidar com algumas questões que possam frustrá-la. Então, para não ficar frustrada, a pessoa nega e a pessoa não quer fazer. Olha só. E aí, quando você começa a ter esse olhar, é diferente, meus amigos. Você não olha a questão que às vezes é até agressiva, a palavra que vem mal colocada, né, maldita, como a gente fala, mas não é pessoal, é o reflexo de um estado de alma. E aí você vai procurando ajudar, você vai procurando ouvir com atenção, você vai procurando também não dar tanto, colocar tanto peso naquilo que chega, vai mudando o ponto de vista. E isto é essa posição diante do desencarnado que chega. Que às vezes ele chega agredindo, ele chega indisposto, ele chega dizendo que não quer estar ali, ele chega contrariado, ele chega desconfiado. E aí muitas vezes fala assim, puxa, mas que espírito renitente. Aí a gente começa, que alma cristalizada no mal. Não, querido. Muitas vezes a criatura é só insegura. Será que eu posso acreditar de novo? E a gente muitas vezes vê na história do espírito uma série de transtornos, uma série de dificuldades, decepções que levam a alma a entrar naquela posição de descrença em relação ao ser humano. Então são cuidados, né, que a gente tem que ter. E aí ele fala um pouquinho mais. No socorro espiritual, os benfeitores e amigos das esferas superiores, tanto quanto os companheiros encarnados, quase o diretor da reunião e seus assessores que manejam o verbo educativo, funcionam lembrando autoridades competentes no trabalho curativo. Mas o médium é o enfermeiro convocado a controlar o doente, quanto lhe seja possível, impedindo a este último manifestações tumultuárias e palavras obscenas. Vamos parar e pensar nesse capítulo que é o centro da lição. Vamos analisar devagarzinho. E ele vem trazendo, né, gente, os benfeitores e amigos das esferas superiores. Porque a gente, às vezes, meus queridos, a gente pensa que a tarefa, que a disciplina, que o protocolo é só para nós. A gente pensa nisso. E pensando só que é só para nós, a gente tem uma posição muitas vezes até desconfortável, né? A gente não pensa que os benfeitores espirituais, os amigos da esfera superior, também fazem curso, também são orientados, também treinam para trabalhar com a dor, porque a dor
ela não é algo banal. A dor é algo singular, cada um vive e sente de uma maneira. Então o trato com a dor, ela vai exigir assim, uma maturidade muito grande, um conhecimento muito grande, mas uma sensibilidade. A gente poderia até pensar que o conhecimento com a sensibilidade e a aplicação ao trabalho vai dar essa maturidade que é a competência para lidar. Que às vezes a gente vê os benfeitores espirituais, os amigos espirituais, trabalhando muito bem e a gente não percebe, não avalia o quanto de trabalho, o quanto de esforço que foi despendido para chegar àquele resultado. Que a gente às vezes olha como resultado final, mas nem sempre o é, não é? Então, e aí, encarnado, quem que a gente tem? A gente tem o diretor da reunião e os médios dialogadores, que são os assessores, né, gente? E aí, esse diretor da reunião e os assessores, eles representam quem? Essas autoridades competentes do trabalho curativo. E que autoridades são essas? São os benfeitores e os amigos das esferas superiores que comparecem à tarefa. Meus queridos, é emocionante isso, porque são espíritos de esferas superiores que vêm socorrer essas dores mais acerbas. E a gente, muitas vezes, não se dá conta disso no nosso dia a dia. A gente acha que aquele irmão, aquela irmã, por terem suas dificuldades, por terem lá suas lutas, ele é tão menor que não merece a nossa atenção. E olha só, queridos, nós não somos ainda esses benfeitores e amigos de esferas superiores, não. Pelo menos eu não sou, né? A maioria de nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, não como missão, não, mas como espíritos caminhando para a sua redenção. Estamos nesse encaminhamento para a nossa redenção moral, para a nossa redenção espiritual. Então, quando a gente, né, despreza o outro, quer dizer que a gente ainda não tem o conhecimento, quer dizer, ignoramos, não temos o sentimento e logo a gente conclui que não há maturidade. E por não haver maturidade, a gente se envolve, a gente sofre tanto com os episódios da dor, né? A gente se complica tanto com esses episódios dolorosos, né? Por não entendermos. Então é por isso, queridos, que estamos aqui, por essas ondas queridas, fraternas, amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa que é o Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e no momento estamos dando a sequência ao estudo da obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 42, intitulado Atitude dos Médiuns. E ele está falando sobre essa posição, né? Essa representatividade que o diretor e os dialogadores, né? Ou os doutrinadores, se possamos dar o nome que nós nos sentimos mais à vontade, têm diante do desencarnado, diante daquele que chega na sessão para receber o socorro. E ele continua dizendo, mas são só esses. Então a responsabilidade desse trabalho é só do diretor e do doutrinador? Não. Ele fala que o médium, e aí que médium é esse, gente? É o médium psicofônico ou de corporação, que vai passar mensagem, mas também o médium de apoio, que vai dar o socorro através do passe, da prece, desse pensamento qualificado. Então, ele está, né, nessa posição de socorro. Mas aí ele vai falando do médium, o chamado médium corporação ou psicofônico. A posição dele é a de controlar o doente, o máximo que ele puder. Eu sei, amigos, em que há situação, em que, e eu posso falar isso assim, pela experiência própria, em que quando a gente percebe a nossa vontade já está assim, totalmente dominada.
E é algo que eu sempre digo, né? É pela confiança em Jesus, na doutrina e na casa espírita, que a gente se entrega no trabalho. A gente pensa assim, meu Deus do céu, e agora tá difícil. Às vezes não dá nem para pensar, meu Deus do céu. Tão grande é a sensação em que a gente muitas vezes se entrega, né, a essa sensação, e a gente acaba ficando assim enovelado nesse campo sensorial, e a gente se entrega por quê? Porque muitas vezes a sensação é bem conhecida nossa, né? É muito próxima ainda da nossa vivência, então há uma similitude vibratória. Cuidado que o médium deve ter, precisa ter, né? Sempre na chamada educação mediúnica. É por isso, gente, que a gente às vezes fica querendo desvincular a educação mediúnica da educação social, né? Da educação mesmo. Eu digo educação cristã, meus amigos, porque assim, se a gente seguir a Jesus, a gente não vai vibrar mal, a gente não vai pensar mal, né? A gente vai evitar tumulto, a gente vai evitar essas questões assim que possam atrapalhar a tranquilidade do nosso próximo. Se a gente quiser seguir Jesus, a gente vai fazer isso. Agora, se a gente só está seguindo Jesus, assim vamos dizer assim, de fachada, né? De uma forma descuidada, com toda certeza a dificuldade nossa vai ser muito grande. Então, é esse cuidado que nós necessitamos ter, e não é só num dia, não é só numa hora, é um cuidado para sempre. E aí, a gente tem o último parágrafo dessa lição, em que ele fala assim, ó, o médium psicofônico deve preparar-se dignamente para a função que exerce, reconhecendo que não se acha dentro dela a maneira de fantoche, manobrada integralmente ao sabor das inteligências desencarnadas, mas sim na posição de intérprete e enfermeiro, capaz de auxiliar, até certo ponto, na contenção e na reeducação de espíritos rebeldes que recalcitram no mal, a fim de que o dirigente se sinta fortalecido em sua ação edificante e para que a equipe demonstre o máximo de rendimento no trabalho assistencial. Então aqui ele já vai dizendo, né, algo que é bem interessante para nós, né, gente? Quando eu penso em trabalho em equipe, eu começo a analisar o apoio que eu devo dar a todos da equipe. Eu vou me sentindo não melhor nem pior, né, mas fazendo parte daquele grupo. Então, para eu fazer parte de um grupo, eu tenho que ver o meu papel. O que é para fazer? Eu já falei no programa anterior, mas é muito interessante, que é algo muito simples, né? Na atividade do Café com Fé, aqui do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Tem uma pessoa que só abre guardanapo. Então, aparentemente, fala assim, mas abrir guardanapo para quê? Né? Isso, que é isso? É tão pouco, né? Tem tanta... Mas para o kit ficar montado mais rápido, e ser um café da manhã e não um lanche da tarde, né? Ou um almoço, para a coisa sair na hora, o tempo que aquela pessoa faz com que toda a equipe poupe, porque enquanto já encontrar o guardanapo aberto, rapidamente é questão assim, de segundos, o sanduíche ele é embalado, né? Enquanto aquela pessoa só coloca o sanduíche no saco, então, e o outro só dobra, o outro só coloca na bolsa, então tudo isso vai formando um conjunto em que nós falamos que nós ganhamos, assim, grandes minutos. Assim é no trabalho mediúnico, meus amigos. Se cada um de nós estiver compenetrado da parte que compete, da parte que nos cabe, né? E fazemos com zelo, com cuidado, com atenção, com carinho, com respeito, com toda certeza a produtividade vai ser melhor, vai ser maior. Então a gente não está na casa espírita para disputa. A gente está na casa espírita para um maravilhoso e generoso trabalho de ajuda, de solidariedade. Esta é a nossa tarefa. E essa vibração de companheirismo, de solidariedade, de respeito, ela vai sendo passada. Ela vai sendo passada para quem? Para todo mundo.
para toda aquela assembleia que está ali, que a gente às vezes pensa assim, a sala tinha quatro espíritos, ou 5, ou 6. Não, 4, 5 ou 6 são aqueles que nós percebemos através do desenrolar da tarefa mediúnica. Mas e aqueles que estão sentados nas cadeiras? E aquele, muitas vezes, que de longe ele está acompanhando a tarefa, como se fosse uma plateia. E aqueles trabalhos lindos que a espiritualidade faz em muitas situações em que o que é falado ali é retransmitido como se fosse por uma via radiofônica, né? Até onde está lá o espírito. E essa retransmissão, para que haja um aproveitamento maior, a gente vê no Aconteceu na Casa Espírita, estou até lembrando, né? Há um pedaço da obra que fala sobre isso. Então, amigos, que a gente tenha essa atitude, como nós falamos anteriormente, que é postura, e essa postura, como nós falamos anteriormente, que é tudo aquilo, é a prática de todos os valores de comportamento, né, que nós aprendemos através do Evangelho de Jesus. Que a gente não perca nunca isto de vista, né? E agora que estamos começando aí um ano novo, 2023, que a gente faça feliz ano novo, né? Que a gente possa dar conta de tudo. Mas vamos falar assim, feliz ano novo na nossa vida mediúnica. Que a gente possa fazer um balanço e pensar assim, a lei é de progresso, é para a frente e para o alto. Então que a gente consiga ser um médium melhor dentro das tarefas que nos são destinadas. Que a gente não almeje uma mediunidade nova, uma postura de realce, não. Mas dentro daquilo que eu faço, como é que eu posso melhorar? Qual é o hábito que eu posso agregar na minha vida, no meu dia a dia, que vai me ajudar a ser um médium mais equilibrado, mais carinhoso, a valorizar um tanto mais o outro, a diminuir um tanto meu orgulho, minha vaidade, a diminuir meu melindre quando a minha ideia não é aceita, né? A diminuir essas questões que às vezes servem de tanto embaraço. Então, né, que a gente possa ter assim um ano mediúnico muito feliz, muito renovado, com as expressões do Evangelho de Jesus, né? Com as expressões, aproveitando o esforço imenso do nosso codificador, para que possamos viver assim dias melhores, com a consciência mais em paz. E a consciência em paz, ela vai nos dar uma leveza, para que possamos enfrentar os outros desafios que são normais da nossa vida cotidiana, que não são punições, mas são assim formas que nos são apresentadas para uma vivência mais de acordo com o planejamento da nossa reencarnação, com a vivência da nossa herança como filhos de Deus, para a coerência da nossa postura, né, como irmão de Jesus. Então a gente sabe que há todo um preparo, que há todo um carinho, que há toda uma expectativa para que possamos ser melhor, mais íntegros, mais humanos, mais equilibrados, mais cristãos, né? E isso quer dizer mais amigos, mais tolerantes, né? Mais pacificadores, mais esperançosos. Então que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos ter um feliz ano novo em nossa vida mediúnica. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.